Hoje eu quero falar para você que é filho ou filha de alguém, ou seja, de seu pai e de sua mãe, mas principalmente para você que tem a sua mãe, porque ela, junto com seu pai, eles são responsáveis por você. Você é filho e filha deles. Eles têm o dever de cuidar de você. Eles é que compraram as roupas que vocês estão vestindo. Eles é que compraram a cama em que vocês estão dormindo durante a noite. Eles é que estão educando vocês. Então, a atenção do filho hoje, do filho e da filha hoje, tem que atender ao que a mãe está lhe ensinando e o pai também. Então, é necessário que isso aconteça. É necessário mesmo, porque hoje o que vemos por aí é que muitos filhos estão desobedecendo aos pais. Os filhos hoje não estão honrando mais aos pais como é devido fazer. Então, os filhos estão agindo de forma irreverente, de forma que não estão tendo um bom relacionamento com os pais, porque eles acham que os pais os reprimem, acham que os pais querem fazer mal, algum tipo de mal, mas isso é errado. Esse conceito está errado. É preciso acertar, é preciso rever isso aí. Então, o que eu vou falar aqui hoje é para que isso aconteça. E eu espero que o que eu falar aqui possa servir sim para os filhos que hoje têm entre 3 a 12 anos de idade. Esses sim são os filhos que devem começar a ouvir os seus pais, principalmente a sua mãe. Então, isso é importante porque o que o pai e a mãe falarem é para a sua própria educação, para que você seja educado na justiça, para que você tenha um procedimento exemplar ainda quando você é criança. Então, isso é importante acontecer na sua vida. Não despreze o ensino de seus pais e nem a repreensão de sua mãe. Enfim, você tem que aceitar essas palavras. Você tem que ouvir eles, entender eles, porque o que eles estão dizendo tem o objetivo de fazer com que vocês possam ter uma vida exemplar e irrepreensível, possam ser crianças que respeitem os mais velhos, os idosos, que vocês respeitem as leis do país, que vocês procurem se desviar da criminalidade, das drogas, dos vícios, da promiscuidade sexual, de muitas más companhias que existem por aí, dos sedutores que querem, às vezes, te levar a praticar coisas erradas. Então, os filhos hoje têm que atender, têm que dar atenção aos pais sim, porque eles estão ali como responsáveis legais por você. Então, eles vão fazer de tudo para que você tenha uma vida, desde criança, uma vida exemplar, irrepreensível, longe dessas coisas. Porque o que eles vão falar é para você escapar, fugir dessas coisas. E isso vai revelar em você prudência, sabedoria, inteligência, sensatez, coisas úteis e importantes para a vida de qualquer criança, principalmente na época que estamos vivendo agora, no século XXI. Onde, como já disse, existem muitas coisas tentando, a todo custo, de várias formas, tentar envolver e enredar as crianças em práticas erradas. Isso se vê na mídia, nos livros, nos filmes, nas músicas, enfim, em várias coisas. Mas os seus pais estão ali para orientar vocês no caminho do procedimento correto.
tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, isso é algo muito importante que vocês têm que dar valor. Dê valor aos seus pais. Os seus pais amam vocês incondicionalmente. Eles fazem tudo por vocês. Eles se preocupam com vocês. Quando vocês estão doentes, eles cuidam de vocês. Eles compram remédios, levam vocês para o médico. Enfim. Então, o cuidado dos pais, de alguma forma, traz benefícios para os filhos que entendem isso, tem esse entendimento. Entendem que os pais estão fazendo tudo para o próprio bem-estar dos filhos hoje. Então, essa questão é muito falada no livro de Provérbios de Salomão, principalmente ali nos capítulos 1, 2 e 3. Mas eu vou ler aqui um texto que está também no livro de Provérbios de Salomão, que fala a respeito de uma mãe falando para o seu filho. E o que ela falou para o seu filho é útil para você também hoje. Porque você também é filho ou filha de alguém. Ou seja, da sua mãe e do seu pai. Então, as palavras da sua mãe, preste atenção no que ela vai dizer. Compreenda, entenda e comece a praticar. Porque, com certeza, o ensino dela para a sua vida vai ser útil. Porque ela vai te ensinar enquanto você ainda é criança. E o ensino que ela vai... e o ensino dela para a sua vida, pouco a pouco, vai crescendo em você. Você vai crescer com esse ensinamento. E vai se tornar jovem, adulto. E até mesmo quando você for velho, você não vai se desviar do ensino que a sua mãe te ensinou ou o que o seu pai te ensinou. Isso é importante demais. Isso tem que ser valorizado. É importantíssimo isso. É decisivo para a vida de qualquer criança hoje entre 3 e 12 anos. Que é a idade onde os ensinamentos vão fazer sentido. Vão ser muito edificantes, muito úteis, importantes para a vida da criança. Com certeza. Então, o que eu vou ler aqui é o texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 31, onde está escrito assim, ó. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, as palavras foram ensinadas por sua mãe para Lemuel, rei de Massá. Então, essas palavras foram importantes, foram ensinamentos que a mãe dele o ensinou, com muitas palavras. Então, o texto começa assim, ó. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam, e se esqueçam da sua pobreza, e das suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, ela falou essas palavras ensinando ao filho dela. Ele era rei de Massá. Ele tinha uma responsabilidade com aquele povo sobre o qual ele estava reinando. E essas palavras foram úteis para ele naquele momento, para que ele, através dessas palavras, pudesse reinar com esse ensinamento, praticando isso. E isso foi bom para a vida dele. Ele deu ouvido às palavras de sua mãe, o aconselhando, como ele deveria
ter a sua prática de vida de forma responsável, honesta, íntegra, justa, piedosa, sem se envolver em coisas erradas, sem se entregar ao vinho ou a qualquer outra ou a qualquer outro tipo de coisa errada que não seria da parte dele algo prudente. Então, aquele filho que tem sabedoria, tem prudência, tem sensatez, esse filho vai dar ouvido às palavras de sua mãe, como ele fez. Ele aplicou esse ensinamento que a sua mãe lhe deu na sua vida. E com certeza isso trouxe bons resultados para a vida dele ao longo do tempo. Então, hoje, mais do que nunca, no século XXI que estamos, no ano de 2023, daqui para frente, os filhos, eles têm também que ouvir o ensinamento de suas mães, lhes ensinando o bom procedimento. Aquilo que ele deve pensar, falar e agir de forma correta, justa, íntegra, para que ele seja um referencial para outras pessoas. Ele seja exemplo. Ele seja alguém que possa ser imitado por outras pessoas. Isso é o procedimento daqueles que ouviram as palavras de sua mãe, os ensinamentos sérios, porque ela, com seriedade em seu procedimento, ensinou seu filho dessa forma. Então, ela foi responsável por isso. Os resultados desse ensinamento que ela ensinou para o seu filho vão fazer ele crescer tendo esse ensinamento como base, como referencial, para que ele nunca se desvie disso em tempo algum. Isso é saudável para os filhos de hoje. É algo muito bom, é algo decisivo. As palavras dos ensinamentos de mamãe, temperadas com sal, vão produzir um bom resultado na vida do seu filho, de sua filha, enfim. Não importa a quantidade de filhos que uma mãe tenha, mas se ela tiver esse cuidado, esse propósito de ensinar ao seu filho algo que possa fazer que o procedimento dele seja exemplar, com certeza ela vai fazer isso. Porque ela sabe que ensinando isso para os seus filhos, ela vai colher isso aí. Aquele ensinamento que ela semear no seu filho, ela vai colher. E isso é bom. Então, quem vai usufruir com mais intensidade, digamos assim, desses ensinamentos, é o próprio filho em sua vida. Ele nunca vai temer a autoridade em tempo algum, porque a própria autoridade, vendo o bem que ele pratica, vai louvá-lo e não vai recriminá-lo. Porque ele aprendeu o ensinamento correto de sua mãe, assim como Lemuel fez quando ouviu os ensinamentos de sua mãe, para que ele reinasse em Massá de forma prudente, exemplar e irrepreensível. Então, hoje os filhos estão por aí. Muitos vivem, infelizmente, desobedecendo aos pais. Muitos estão vivendo sem receber um ensinamento, digamos assim. Eles procuram outros conselhos dos ímpios, de outras pessoas. Muitos filhos são seduzidos por pecadores a praticarem coisas erradas. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. Dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber isso claramente. Muitos filhos, infelizmente, se deixaram envolver e se enredar por coisas erradas, cometeram crimes. Muitos foram presos, outros foram mortos. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, se você não quer que essas coisas aconteçam com você, essas coisas erradas aconteçam com você, como consequência de você não ter ouvido o ensino de sua mãe e de seu pai, então comece agora a ouvi-los, porque eles vão dar para você um bom ensinamento, para que o seu procedimento seja de acordo com o ensinamento que eles deram, e que você mesmo possa ver neles, eles falando
por experiência própria. Você vai ver isso. Que o procedimento de seu pai e sua mãe condiz com o ensinamento que você está recebendo deles. Para que você seja até melhor do que eles. No procedimento. No convívio com as pessoas. Isso é saudável. O ensinamento saudável produz cura para quem recebe e pratica esse ensinamento. Produz uma vida exemplar, perfeita, sem dores alguma, sem feridas, sem más consequências. O ensinamento saudável evita que isso aconteça na vida dos filhos. Então, isso é importante se dizer. Ninguém pode viver neste mundo sem receber o ensino do seu pai e de sua mãe. Então, chegou a hora disso acontecer. O ensino de seu pai e de sua mãe é eficaz em sua vida sim. Se você aceitar, se você entender, se você compreender esse ensino e colocá-lo em prática, dia após dia, em obediência, com honra, com lealdade, você vai colher bons resultados em sua vida. Então, é necessário isso acontecer. Os filhos de hoje têm que entender isso, mais do que nunca. Porque no século XXI está se agravando muitas coisas erradas que aos olhos de muitos filhos são boas, são agradáveis. São coisas que tentam levar os filhos a praticarem esse tipo de coisa. Mas essas coisas não vêm do ensino de seus pais. Por isso, rejeite essas coisas e ouça o ensinamento de seu pai e de sua mãe. Porque esses ensinamentos, sim, produzirão resultados na sua vida. Resultados saudáveis. Para que você tenha uma vida saudável. Então, essa é a palavra certa para hoje. Eu espero que você, que é filho ou filha de alguém, se você tem de 3 a 12 anos de idade, já ainda há tempo de você fazer isso. De você ouvir, entender. O ensinamento de sua mãe e de seu pai visam o seu próprio bem a pequeno, médio e longo prazo, para a vida inteira. Então, isso é importante, é marcante. Isso vai marcar a sua vida. Vai de alguma forma causar um impacto em sua vida. E assim, você andando segundo o ensinamento de seu pai e de sua mãe, você vai ter um bom procedimento exemplar. Então, era isso que eu queria falar hoje, porque eu sei que existem muitos filhos hoje que precisam ouvir essa palavra. Filhos rebeldes, filhos que praticam males, se envolvem com coisas erradas. E muitos acham que estão certos, ficam nessa empáfia, digamos assim, de se acharem os tais. Mas são pessoas imaturas, inexperientes ainda, que rejeitam muitas vezes o ensinamento dos pais que já viveram muito e têm experiência de sobra para poder, por meio de ensinamentos, livrar os filhos de coisas erradas que às vezes eles mesmos passaram. Então, é necessário dar ouvidos a essas palavras. Como Lemuel fez, deu ouvidos às palavras de sua mãe que lhe ensinava. Hoje quem tem que dar ouvidos às palavras do seu pai e de sua mãe que te ensinam é você, que é filho deles ou filha deles. Então, eu espero que você entenda isso e que você possa agora começar a dar ouvidos aos ensinamentos de sua mãe que visam o seu próprio bem. Então, essa é a palavra de hoje para a edificação dos filhos hoje. De você, que é filho e filha de seu pai e de sua mãe. Então, receba essa palavra e que você medite nisso e que essa palavra te conforte e que essa palavra possa te fazer entender que ensinamento bom é o ensinamento que vem do seu pai e de sua mãe. Então, essa é a palavra de hoje que eu queria deixar para todos os filhos
Em nome do Senhor Jesus. Amém.